Assina logo, mãe. Você não tem escolha. O sorriso cruel do meu filho, ao empurrar aqueles papéis, foi um golpe certeiro no peito. Assinei em silêncio, com a mão tremendo, mas algo dentro de mim, algo que ele nunca imaginou que existia, já estava em movimento. Meu nome é Marta Regina. Tenho 68 anos. Esta é a história de como uma assinatura silenciosa se transformou na lição mais dolorosa que um filho ganancioso pode receber, e de como um envelope mudou tudo em questão de segundos. As palavras do Rafael cortaram o ar da sala como uma lâmina gelada. Meu filho, meu único filho, empurrou os papéis na minha direção com tanta força que eles deslizaram pela mesa de madeira e quase caíram no chão. Meus dedos tremeram quando os segurei. A caneta Bic azul estava ali, ao lado, esperando. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nas minhas próprias orelhas. O silêncio pesava como chumbo. Olhei para aquele rosto que eu conhecia desde o primeiro segundo de vida dele. Aquele rosto que eu vi crescer, que eu limpei quando estava sujo de terra, que eu beijei todas as noites antes de dormir. Mas naquele momento, olhando nos olhos castanhos do Rafael, eu não reconheci mais nada. Havia uma frieza ali, uma dureza que eu nunca tinha visto, como se eu estivesse olhando para um estranho. Mãe, não complica. Assina de uma vez. A voz dele estava impaciente, ríspida, como se eu fosse uma criança teimosa atrasando algo importante. Minhas mãos continuavam tremendo. 68 anos de vida e eu nunca tinha sentido tanto medo dentro da minha própria casa. A casa que eu construí, tijolo por tijolo, costura por costura, suor por suor. 30 anos pagando prestação. 30 anos acordando às 5 da manhã para costurar vestidos de festa, camisas sociais, bainhas de calça. 30 anos de dedos furados por agulha, de dor nas costas, de olhos cansados sob a luz amarelada da máquina Singer, que ainda está ali no quartinho dos fundos. Jéssica estava ao lado do Rafael, minha nora, braços cruzados, unhas longas e perfeitas, pintadas de vermelho escuro. Ela usava um vestido justo de marca, daqueles que custam mais do que eu ganhava em um mês inteiro de costuras. O cabelo dela estava impecável, alisado, caindo nos ombros como uma cortina de seda. O perfume era forte, enjoativo, um cheiro doce demais que me dava náusea. Ela me olhava de cima. Sempre me olhou assim, desde o primeiro dia, como se eu fosse algo sujo, algo velho e descartável. É melhor mesmo, dona Marta. A voz dela era suave, mas tinha veneno escondido nas palavras. A senhora tá ficando esquecida. Ontem mesmo deixou o fogão ligado de novo. Não tem mais condição de morar sozinha. A gente só quer cuidar da senhora. Mentira. Mentira descarada. Eu nunca deixei fogão ligado. Nunca. Minha memória está afiada como sempre esteve. Eu lembro o nome completo de todas as clientes que já tive. Lembro o preço de cada tecido que comprei nos últimos 5 anos. Lembro o dia exato em que meu marido, o Antônio, que Deus o tenha, plantou a mangueira no quintal. 3 de outubro de 1997. Mas eles precisavam dessa narrativa. Precisavam me pintar como uma velha senil, incapaz, perigosa para mim mesma, porque assim ficava mais fácil. Assim, ninguém questionaria. A senhora pode até continuar morando aqui, mãe. Rafael tentou suavizar o tom, tentou sorrir, mas o sorriso não chegou nos olhos. É só passar a casa pro meu nome, para facilitar, para quando a senhora... Bem, para quando não precisar mais, quando eu morrer. Era isso que ele queria dizer. Quando eu morrer e eles não precisarem se preocupar com inventário, com partilha, com nada. Queriam tudo resolvido, tudo limpo, tudo deles. Minha garganta estava seca. Engoli em seco. A saliva desceu com dificuldade. Senti o gosto amargo do café frio que tinha tomado de manhã. Olhei para os papéis. Contrato de doação de imóvel. Letras miúdas. Termos jurídicos que eu mal conseguia entender. Mas eu entendia o suficiente. Eu estava doando minha casa, minha única segurança, meu único patrimônio. A única coisa que sobrou depois que o Antônio morreu e me deixou sozinha nesse mundo. Eu preciso pensar. Minha voz saiu fraca, tão fraca que eu mesma me assustei. Pensar o quê, mãe? A voz do Rafael subiu. A gente já conversou sobre isso 1000 vezes. A senhora está sendo teimosa, egoísta. Egoísta. Eu,
a mulher que desistiu de estudar para ele poder fazer faculdade, a mulher que costurou até de madrugada para pagar o cursinho dele, a mulher que vendeu minhas joias, o anel de formatura do Antônio, os brincos que ganhei no meu casamento, para pagar o casamento dele com a Jéssica. Egoísta. Rafael, deixa eu conversar com ela. Jéssica colocou a mão no ombro dele. Aquele toque falso de esposa compreensiva. Ela se aproximou de mim. O salto alto dela batia no piso de cerâmica. Toque, toque, toque. Ela se inclinou, colocou a mão sobre a minha. A mão dela era fria. Dona Marta, a senhora sabe que eu gosto muito da senhora, mas eu me preocupo. A senhora mora sozinha. E se cair? E se passar mal? A gente precisa ter controle da situação. É por amor. Amor. Que palavra suja na boca dela. Eu não quero problema, Jéssica. Eu só preciso de tempo. Tempo a senhora não tem. A voz do Rafael explodiu. Ele bateu a mão na mesa. O barulho me fez pular. Eu tenho contas para pagar. A gente precisa dessa casa. A senhora não entende? Não entende nada. E ali estava, a verdade nua e crua. Eles não queriam me proteger. Queriam o imóvel. Precisavam do imóvel. E eu era apenas um obstáculo. Jéssica me encarou. Os olhos dela eram duros como pedra. Assina, Dona Marta, pelo seu próprio bem. Porque se a senhora não assinar agora, voluntariamente, a gente vai ter que tomar outras medidas. Medidas legais. A gente pode pedir interdição, com base na senilidade da senhora. E aí vai ser pior. A senhora vai perder tudo de qualquer jeito, mas vai perder também a dignidade. Interdição. A palavra caiu como uma bomba. Eles estavam ameaçando me tirar minha autonomia, me declarar incapaz, me transformar em uma inválida mental, me internar, me apagar. Olhei para o Rafael, meu menino, meu filho, o bebê que eu segurei pela primeira vez no Hospital Santa Casa e jurei proteger para sempre. Rafa, você concorda com isso? Ele desviou o olhar, não conseguiu me encarar. É o melhor, mãe. É o melhor para todo mundo. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim. Não foi só o coração. Foi algo mais profundo. Foi a ilusão. A fantasia de que família é sagrada. De que sangue é mais forte que tudo. De que mãe e filho são inquebráveis. Aquela fantasia desmoronou como um castelo de areia. E eu entendi, com uma clareza dolorosa, que eu estava sozinha. Completamente sozinha. Peguei a caneta. Minha mão tremia tanto que a primeira letra saiu torta. Mas continuei. Assinei. Cada letra era um pedaço da minha dignidade se despedaçando. Marta Regina da Silva. Nome completo. CPF. Data. Testemunhas. Jéssica assinou como testemunha. Ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno, discreto, mas que estava lá. Um sorriso de vitória. Rafael pegou os papéis com pressa. Dobrou. Guardou. Obrigado, mãe. A senhora vai ver. Foi a melhor decisão. Eles saíram. Sem abraço, sem beijo, sem tchau. A porta se fechou e o som ecoou pela casa vazia. Fiquei ali, sentada, olhando para minhas mãos vazias. 68 anos. Viúva há 12. Sozinha. Sem casa. Sem filho. Sem nada. Levantei devagar. Minhas pernas estavam bambas. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Peguei a jarra de suco de maracujá que eu tinha feito de manhã. Servi um copo. Bebi. O líquido gelado desceu pela garganta. Olhei pela janela. O quintal estava quieto. A mangueira que o Antônio plantou balançava suave com o vento. Lembrei do cheiro dele. Loção pós-barba barata. Cigarro. Café forte. Lembrei da risada dele. Da mão dele na minha cintura nas festas. Da forma como ele me olhava e me fazia sentir a mulher mais bonita do mundo. O que eu faço agora, Antônio? Falei sozinha. Minha voz ecoou na cozinha vazia. O que eu faço? Mas ele não estava lá para responder. Nunca mais estaria. Passei aquela noite sem dormir. Fiquei sentada na poltrona da sala. A mesma poltrona onde o Antônio sentava para assistir o jornal. O estofado estava gasto. O tecido marrom claro tinha manchas de uso. Eu poderia ter trocado, mas não quis. Porque quando eu sentava ali, ainda sentia ele perto. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, opressor. Apenas o tic-tac do relógio de parede marcava o tempo. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era uma agonia. Olhei para as paredes. Paredes que eu pintei com minhas próprias mãos. Branco gelo. Lembro do dia.
Rafael tinha 15 anos. Ajudou a passar a primeira demão. Estava tão orgulhoso. Ficou bonito, né, mãe? E eu respondi: ficou perfeito, filho. Tudo que a gente faz com amor fica perfeito. Amor. Que piada cruel. Chorei. Chorei tanto que pensei que fosse secar por dentro. As lágrimas desciam quentes, salgadas, molhando meu rosto, meu pescoço, a gola da blusa. Não tentei limpar. Deixei escorrer. Precisava sentir aquela dor. Precisava que ela vazasse para fora. Porque se ficasse dentro, eu explodiria. Lembrei de tudo. Cada fralda que troquei. Cada mamadeira que preparei às 3 da madrugada. Cada febre que acompanhei a noite inteira. Cada reunião de escola que fui sozinha porque o Antônio estava trabalhando. Cada uniforme que lavei. Cada lancheira que preparei. Cada dever de casa que ajudei a fazer. Cada lágrima do Rafael que enxuguei. Cada medo dele que acalmei. Cada sonho dele que incentivei. Lembrei quando ele tinha 7 anos e caiu da bicicleta. Cortou o joelho. Sangrou tanto. Ele chegou em casa chorando. Mãe! Mãe! Eu lavei o ferimento. Passei mercúrio. Fiz curativo. Segurei ele no colo até parar de chorar. A dor passa, filho. Tudo passa. Mãe tá aqui. E ele me abraçou forte. Você é a melhor mãe do mundo. Quando foi que mudou? Quando ele virou esse estranho? A resposta era óbvia. Jéssica. Desde que ela entrou na vida dele, tudo mudou. Ela era bonita. Muito bonita. Mas aquela beleza era de fachada. Por dentro era podre. Eu vi desde o começo. Vi a forma como ela olhava para nossa casa com desdém. A forma como evitava sentar no sofá velho. A forma como torcia o nariz para a comida que eu cozinhava. Ah, dona Marta, desculpa, mas eu não como fritura. Faz mal para a pele. A forma como comparava tudo com a casa da mãe dela, que era maior, mais moderna, mais chique. Tentei alertar o Rafael. Filho, tem algo nessa menina que me preocupa. Ele ficou bravo. Você tem preconceito com ela porque ela é bonita e bem-sucedida. Você tem inveja. Inveja. Eu, que só queria o bem dele. Quando casaram, eu vendi minhas joias. 15 mil reais. Tudo que eu tinha guardado. Para dar de presente para eles. Para ajudar no apartamento que iam alugar. Jéssica nem agradeceu direito. Ah, que fofo. E guardou o envelope sem olhar. Depois disso, as visitas foram ficando raras. Sempre tinha uma desculpa. A gente tá muito ocupado, mãe. Jéssica não tá se sentindo bem. A gente tem compromisso. E quando vinham, era rápido, corrido, ansioso para ir embora. Jéssica ficava no celular o tempo todo, postando fotos, fazendo stories, sorrindo para a câmera e fingindo uma vida perfeita. Enquanto a vida real, sentada do lado dela, não merecia nenhum olhar. Agora eu entendia. Eles só voltaram porque precisavam de algo. Da minha casa, do meu patrimônio. Eu era útil novamente. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava na poltrona. A luz dourada entrou pela janela da sala. Levantei. Meu corpo estava dolorido, as costas reclamando. Fui até o banheiro, olhei no espelho e não gostei do que vi. Uma mulher velha, cabelo grisalho desgrenhado, olhos inchados de tanto chorar, rosto marcado pela tristeza, ombros caídos, derrotada. Não. Falei para o espelho. Não, eu não sou isso. Algo mudou naquele amanhecer. Eu não sabia ainda o que. Mas olhando para aquela mulher destruída no espelho, eu senti uma fagulha, pequena, quase apagando, mas ainda viva. E essa fagulha sussurrou uma verdade que eu tinha esquecido. Eu não construí essa casa para entregar. Eu não vivi 68 anos para ser descartada. Minha história não terminaria assim. Não enquanto eu ainda tivesse fôlego. Passei aquela noite inteira sem dormir, olhando para o teto, sentindo meu mundo desmoronar. Meu único filho tinha me obrigado a assinar minha casa para ele. Me chamou de egoísta, me ameaçou. E agora eu te pergunto, o que você faria no meu lugar? Aceitaria em silêncio ou reagiria? Me conta nos comentários, porque o que aconteceu depois mudou tudo. A fagulha que senti naquela manhã não era vingança. Ainda não. Era sobrevivência. Era o instinto básico de não desaparecer, de não deixar que me apagassem. Tomei banho, água quente. Deixei a água escorrer por muito tempo, como se pudesse lavar a humilhação junto com o sabonete. Lavei o cabelo. O cheiro do shampoo de ervas me acalmou um pouco. Coloquei uma roupa limpa, uma blusa azul clara, uma calça jeans confortável. Nada especial.
mas era melhor que o pijama suado de uma noite em claro. Fiz café. O ritual me confortava. Passar o pó no filtro, ouvir o som da água fervendo, sentir o aroma invadir a cozinha. Me sentei à mesa com uma xícara fumegante e um pão com manteiga. Comi devagar, mecanicamente. Não tinha fome, mas meu corpo precisava de combustível. Foi então que a realidade bateu de verdade. A casa não era mais minha. Legalmente, oficialmente, nas mãos de um tabelião, ela tinha mudado de dono. Eu tinha assinado, tinha entregado. E agora? Quanto tempo até eles me despejarem? Quanto tempo até decidirem que eu era um estorvo? Uma semana? Um mês? Quanto tempo até a história do fogão ligado virar verdade na cabeça deles, até me colocarem em algum asilo esquecido nos confins da cidade? Senti o peito apertar. A ansiedade subiu como uma onda. Minha respiração ficou curta, rápida. Segurei na beirada da mesa. Calma, Marta. Calma. Respirei fundo. Uma vez, duas, três. Não podia entrar em pânico. Não agora. Terminei o café. Lavei a xícara, sequei, guardei no armário, olhei em volta. Minha cozinha. Os azulejos brancos com flores amarelas que eu mesma escolhi há 20 anos. A geladeira velha que ainda funcionava perfeitamente. O fogão de 4 bocas, onde cozinhei milhares de refeições. Tudo aquilo tinha minha marca, minha história, minha vida. E tinham roubado de mim. Nos dias seguintes, entrei em uma rotina estranha. Acordava, fazia café, sentava, olhava para o nada. Mal comia, mal dormia. A casa parecia maior, mais vazia. O silêncio era ensurdecedor. Cada cômodo ecoava memórias que agora doíam demais para revisitar. Rafael não ligou, nem uma vez, para saber se eu estava bem, se precisava de algo. Nada. Silêncio total. Como se eu tivesse deixado de existir no momento que assinei aquele papel. Foi na quinta-feira, 7 dias depois da assinatura, que recebi a ligação. Era a Conceição. Conceição trabalhava comigo há 15 anos. Vinha 2 vezes por semana para fazer a limpeza pesada. Ela tinha 50 e poucos anos, baixinha, forte, mãos calejadas de tanto esfregar. Era uma mulher de poucas palavras, mas de coração enorme. Tinha visto minha vida inteira passar. Tinha limpado minha casa quando o Antônio estava vivo. Tinha enxugado minhas lágrimas quando ele morreu. Tinha visto o Rafael crescer. Dona Marta, a senhora tá bem? A voz dela estava preocupada. Tô sim, Conceição. Por quê? É que a senhora não me ligou essa semana. Pensei que tivesse cancelado. Percebi que tinha esquecido. Tinha esquecido de tudo. Ai, Conceição, desculpa. Eu tive uns problemas, mas pode vir sim. Amanhã, no horário normal? Claro, Dona Marta. A senhora precisa de algo? Só da sua companhia. Minha voz falhou. Tô indo. Conceição chegou na sexta de manhã. Buzinou o portão. Abri. Ela entrou com a sacola de produtos de limpeza, mas parou assim que me viu. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, Dona Marta, a senhora emagreceu. Eu não tinha percebido, mas quando me pesei depois, vi. Tinha perdido 4 quilos em uma semana. Anda, vamos tomar um café. Sentamos na cozinha. Servi café fresco, pão de queijo que a vizinha tinha trazido. Conceição me encarou. O que aconteceu? E eu contei. Contei tudo. Desde a pressão do Rafael e da Jéssica até o momento da assinatura. Cada palavra saía dolorida, como se estivesse arrancando um espinho cravado fundo. Conceição ouviu em silêncio. Quando terminei, ela balançou a cabeça, incrédula. Dona Marta, isso é um absurdo. A senhora não pode aceitar isso. Já aceitei, assinei, acabou. Não acabou, não. Ela pegou minha mão. Não acabou. A senhora precisa lutar. Lutar como? Eu sou uma velha sozinha, Conceição. O que eu posso fazer? A senhora não é velha e não tá sozinha. Seus olhos se encheram de lágrimas. A senhora tem a mim, tem a Dona Laura, tem pessoas que gostam da senhora de verdade. Laura, a ex-mulher do Rafael. Ela e o Rafael tinham sido casados por 7 anos, antes da Jéssica. Laura era uma boa moça, professora de escola pública. Quando se divorciaram, ela continuou sendo gentil comigo. Enviava mensagem de aniversário, de Natal. Às vezes vinha tomar café. Não deixou que o fim do casamento acabasse com nossa amizade, mas fazia mais de 1 ano que não havia. A senhora precisa conversar com a Dona Laura. Conceição insistiu. Ela sabe de coisas sobre o Rafael, coisas que podem ajudar. Que coisas? Não sei,
Mas ela mencionou uma vez. Disse que o Rafael tentou fazer algo parecido com ela, alguma coisa com o apartamento que tinham juntos. Meu sangue gelou. Ele tentou tirar o apartamento dela? Não sei os detalhes. Mas a senhora precisa conversar com ela. Passei o fim de semana pensando. Será que devia mesmo procurar a Laura? Será que ela ia querer falar mal do ex-marido, meu filho? Mas Conceição tinha razão. Eu precisava saber. Na segunda-feira, liguei. Laura, é a Marta, a sogra do Rafael. Dona Marta, que surpresa boa. A voz dela era calorosa, genuína. Como a senhora está? Minha voz tremeu. Na verdade, não muito bem. Eu preciso conversar com você. Pessoalmente, se possível. Houve uma pausa. Claro. A senhora quer vir aqui ou eu vou aí? Eu vou aí. Me passa o endereço? Laura morava em um apartamento pequeno no bairro Jardim América, a 15 minutos de ônibus da minha casa. Toquei o interfone. Ela desceu para me buscar. Quando me viu, sorriu, mas o sorriso sumiu rapidamente. Dona Marta, a senhora não está bem. O que aconteceu? Subimos. O apartamento era simples, mas aconchegante, cheio de plantas, livros nas estantes, cheiro de café fresco. Sentamos no sofá. Ela serviu café e biscoitos. E eu contei. Quando terminei, Laura estava pálida. Ele fez isso com a senhora? Sua própria mãe? Assenti, sem voz. Ela respirou fundo. Levantou. Andou até a janela. Ficou olhando para fora, em silêncio, por longos segundos. Então se virou. Dona Marta, eu preciso contar algo. Algo que eu não contei para ninguém porque... Bem, porque tinha vergonha. E porque achava que já tinha superado. Sentou ao meu lado novamente. Pegou minha mão. Quando o Rafael e eu nos separamos, o motivo oficial foi diferenças irreconciliáveis. Mas a verdade é outra. A verdade é que ele tentou me roubar. Como assim? A gente tinha comprado um apartamento juntos, financiado. Cada um pagava metade. Era no nome dos dois. Quando decidimos nos separar, eu achei que a gente ia vender e dividir. Mas ele começou a fazer pressão para eu assinar uma renúncia da minha parte. Dizia que eu não merecia nada, porque tinha sido eu que quis o divórcio. Ele me ligava todo dia, me mandava mensagens, aparecia no meu trabalho, me perseguia. Dizia que se eu não assinasse, ele ia sumir e parar de pagar, e eu ia ficar com a dívida sozinha. Sua voz estava trêmula. Eu estava apavorada. Não sabia o que fazer. Pensei em assinar. Mas aí uma amiga me convenceu a procurar um advogado, e o advogado descobriu que o Rafael tinha parado de pagar as parcelas fazia 3 meses. Estava deixando a dívida acumular de propósito para me pressionar. Foi uma tentativa de coação. Senti um frio na espinha. E o que você fez? Entrei com uma ação. Pedi a venda judicial do imóvel. Demorou 1 ano, mas consegui. Vendemos. Dividimos. Cada um seguiu sua vida. Mas Dona Marta... Ela me olhou nos olhos. Naquela época, ele não estava com a Jéssica ainda. Era ele. Era o caráter dele. E quando ele começou a namorar a Jéssica, eu fiquei com medo. Porque eu sabia que ela era pior. Muito pior. Como assim? Jéssica tem dívidas enormes. Ela finge uma vida de luxo nas redes sociais, mas é tudo mentira. Ela tem cartões de crédito estourados. Tem processos de cobrança. Ela tá afundada. E o Rafael, coitado, é um fantoche. Ela manda, ele obedece. Ela quer dinheiro, imóvel, status. E não importa quem ela vai pisar para conseguir. Meu estômago revirou. Ela tá usando ele. Exatamente. E agora ela tá usando a senhora também. Saí da casa da Laura com a cabeça girando. Informações demais, dor demais. Mas também uma clareza que eu não tinha antes. Meu filho estava sendo manipulado e eu estava sendo destruída. E os dois juntos tinham virado algo perigoso. Voltei para casa de ônibus, olhei pela janela, as ruas passando, as pessoas nas calçadas vivendo suas vidas. E eu ali, naquele limbo, sem saber o que fazer. Mas quando desci do ônibus e caminhei até minha casa, algo havia mudado. A fagulha que tinha sentido dias atrás estava crescendo. Ainda era pequena, mas estava quente, estava viva. Porque agora eu sabia a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, me dava poder. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Eu comecei a me cuidar novamente. Não foi consciente. Não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Acordei uma manhã e decidi tomar um banho demorado. Lavei o cabelo com calma. Passei condicionador. Sequei com carinho. Olhei no espelho e, pela primeira vez em semanas,
Não desviei o olhar. Abri o armário, peguei uma blusa que gostava, rosa claro, com bordado nas mangas. Tinha comprado fazia anos e quase nunca usava porque achava boa demais para ficar em casa. Vesti. Coloquei uma calça jeans que me caía bem. Passei um batonzinho rosado. Escovei o cabelo e prendi de lado com um grampo. Fui até a cozinha e fiz um café da manhã de verdade. Tapioca com queijo, suco de laranja espremido na hora. Sentei à mesa e comi tudo, devagar, saboreando. Depois, liguei para a dona Marisa, minha vizinha, que dava aulas de dança sênior no salão comunitário do bairro. Marisa, ainda tem vaga na turma? Claro, Marta. Fica feliz de te ter de volta. A gente sentia sua falta. Tinha largado a dança quando o Antônio ficou doente e nunca mais voltei. Mas agora eu precisava. Precisava me movimentar. Precisar sentir meu corpo vivo. Fui na quinta à tarde. O salão estava cheio. Mulheres da minha idade, algumas mais velhas. Todas sorrindo, conversando, se alongando. A música começou. Forró, sertanejo, marchinhas. Meu corpo estava travado no começo, mas aos poucos fui soltando. E quando menos percebi, estava rindo. Rindo de verdade. Eita, Marta, esqueceu como se faz, foi? Dona Marisa brincou. Tô enferrujada. Enferrujada nada. Tá linda. Voltei para casa suada, cansada, mais leve. Mais leve do que tinha me sentido em meses. Na semana seguinte, fui ao salão de beleza. Cortei o cabelo. Tirei aquelas pontas ressecadas. Fiz luzes suaves. Pintei as unhas de vermelho. Vermelho forte, vibrante, poderoso. Quando me olhei no espelho do salão, quase não me reconheci. Eu estava bonita. Não com a beleza de revista da Jéssica, mas com minha beleza. A beleza de uma mulher que viveu, que sofreu, mas que ainda estava de pé. Tá maravilhosa, dona Marta. A cabeleireira sorriu. Tô me sentindo maravilhosa. E era verdade. Pela primeira vez desde a assinatura daquele maldito papel, eu me sentia viva. Não feliz. Ainda não. Mas viva. Porque eu precisava. Precisava lembrar quem eu era antes de me perder nessa dor. Não estava fazendo aquilo por eles. Por Rafael, por Jéssica. Estava fazendo por mim, porque se eu não me lembrasse do meu valor, ninguém mais lembraria. Foi numa manhã de terça-feira, 3 semanas após a assinatura, que o telefone tocou. Era a Conceição. A voz dela estava nervosa, ofegante. Dona Marta, eu preciso contar uma coisa que ouvi. A senhora precisa saber. É sobre o Rafael e a Jéssica. É grave, muito grave. Meu coração disparou. O que foi, Conceição? Não dá para falar por telefone. Eu vou aí, agora. E desligou. Fiquei parada, segurando o aparelho, sentindo o medo voltar. O que ela tinha ouvido? O que estava por vir? Conceição chegou 20 minutos depois. Tocou o portão com urgência. Abri. Ela entrou apressada, olhando para os lados como se estivesse sendo seguida. O rosto dela estava vermelho, tenso. Conceição, pelo amor de Deus, o que foi? Ela entrou. Fechei o portão. Fomos para a cozinha. Servi água. Ela bebeu num gole só. Respirou fundo. Dona Marta, eu estava limpando a casa da Dona Silvia ontem, sabe? A casa do lado da sua antiga vizinha, a Terezinha? Assenti. Sei. E a Terezinha estava lá conversando com a Dona Silvia, e eu estava passando pano no corredor, e ouvi elas falando do Rafael e da Jéssica. Ela parou. Olhou para mim. Dona Marta, eles estão planejando colocar a senhora num asilo. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. O quê? Eu ouvi. A Terezinha falou que viu a Jéssica conversando com a gerente de um asilo lá pro lado de Itaquaquecetuba. Um asilo barato, R$ 1.000 por mês. E que ela estava dizendo que a sogra dela ia ser internada em breve porque não tinha condições de morar sozinha. As lágrimas escorreram pelo rosto da Conceição. Dona Marta, eles vão tirar a senhora daqui. Vão te colocar longe, num lugar horrível, e vão vender sua casa. Senti a náusea subir. Corri pro banheiro. Vomitei tudo que tinha no estômago. A água, o café do café da manhã, a bilha amarela. Fiquei ali, ajoelhada no chão frio do banheiro, tremendo. Conceição entrou. Molhou uma toalha, colocou na minha nuca. Calma, Dona Marta. Calma. Respira. Quando consegui me levantar, lavei o rosto, enxaguei a boca, voltei para a cozinha. Sentei. Minha cabeça girava. Tem certeza do que ouviu? Absoluta. Eu até gravei uma parte. Ela pegou o celular, apertou o play.
A voz da Terezinha. E a Jéssica estava rindo, Silvia. Rindo. Dizendo que depois que a escritura sair, eles vão colocar a velha num asilo e vender a casa. Disse que já achou um lugar, R$ 1.000 por mês, longe, que ela nem vai conseguir voltar. Que é o melhor negócio, porque aí eles ficam livres e ainda lucram com a venda. A voz da dona Silvia. Que horror! Pobre Marta. Ela não sabe? A voz da Terezinha. Acho que não. Ela está sendo enganada. Aquele filho dela é um canalha. E aquela Jéssica, então, nem se fala. Uma aproveitadora. O áudio acabou. Fiquei em silêncio. Um silêncio profundo, pesado, mortal. E então, algo aconteceu. A dor se transformou. Deixou de ser tristeza e virou raiva. Raiva fria, calculada, assassina. Eles vão me pagar. Minha voz saiu baixa, controlada. Vão me pagar por cada humilhação. Conceição me olhou, assustada. Dona Marta, eu não vou deixar. Não vou deixar eles me destruírem. Não vou. Levantei. Andei até a sala. Peguei o telefone. Disquei um número que eu não ligava fazia anos. 3 toques. Uma voz masculina, grave, cansada. Alô? Doutor Henrique, é a Marta. Marta Regina, esposa do falecido Antônio Silva. Houve uma pausa. Marta. Meu Deus, Marta. Quanto tempo? Como você está? Preciso da sua ajuda, urgente. É sobre meu filho e sobre minha casa. Doutor Henrique tinha sido o advogado do Antônio durante anos. Tinha cuidado de questões trabalhistas, contratuais, pequenas disputas. Era um homem íntegro, sério, mas de coração bom. Tinha se aposentado fazia 5 anos, mas ainda mantinha o registro ativo e ajudava amigos em casos pontuais. Ele me recebeu no escritório dele no dia seguinte. Um escritório pequeno, num prédio antigo no centro. Paredes com estantes de livros jurídicos. Uma mesa de madeira escura. Cheiro de papel velho e café. Contei tudo, desde o começo. A pressão, a coação, a assinatura, a descoberta do plano do asilo. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele suspirou fundo, tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Marta, isso é grave, muito grave, eu sei. Você assinou sob coação. Isso é vício de consentimento. O contrato pode ser anulado. Meu coração deu um salto. Pode? Sim, mas precisa de provas, testemunhas, documentos. Eu tenho a Conceição. Ela presenciou algumas coisas e tem o áudio. Ótimo. Mas precisamos de mais. Precisamos mostrar que você estava sendo ameaçada, manipulada. E precisamos agir rápido. Por quê? Porque a transferência de escritura não é imediata. Leva de 60 a 90 dias para ser processada no cartório e registrada. Se a gente entrar com uma ação antes da transferência ser concluída, podemos suspender o processo. Mas precisa ser agora. O que eu preciso fazer? Ele se inclinou. Primeiro, vamos entrar com uma ação de anulação de contrato por vício de consentimento. Segundo, vamos pedir uma medida cautelar para impedir a transferência. Terceiro, vamos reunir o máximo de provas possível. Que tipo de provas? Provas de que você estava sendo coagida. Provas de que eles têm interesse financeiro em tirar você de casa. Provas de que eles planejam te internar contra sua vontade. E provas de que você está em plena capacidade mental. Como faço isso? Você vai fazer uma avaliação psiquiátrica. Vai comprovar que está lúcida, capaz, e vamos contratar um investigador particular para rastrear as atividades do Rafael e da Jéssica. Precisamos saber tudo. Dívidas, processos, contratos, tudo. Engoli em seco. Isso vai custar caro? Vai custar. Mas você tem dinheiro guardado? Tenho. Tenho R$ 23.000 na poupança. Ótimo. Vamos usar. Mas, e se eu perder? Vou ficar sem nada. Ele me olhou nos olhos. Marta, se você não fizer nada, vai perder de qualquer jeito. Pelo menos assim você luta. E eu garanto, a gente tem chances reais de ganhar. Nos dias seguintes, entrei em modo de guerra. Era como se um interruptor tivesse sido acionado dentro de mim. A tristeza tinha dado lugar à ação. Primeira coisa, avaliação psiquiátrica. Dr. Henrique me indicou uma psiquiatra forense, doutora Carmen, que fazia laudos técnicos para processos judiciais. Fui até o consultório dela. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, óculos finos, semblante sério. Ela me fez uma série de perguntas. Testes de memória, testes de lógica. Perguntou sobre minha rotina, meus hábitos, minhas finanças. Anotou tudo.
No final, ela me olhou e sorriu. Dona Marta, a senhora está perfeitamente lúcida e capaz. Vou emitir um laudo atestando sua plena capacidade mental e autonomia. Pode ficar tranquila. Senti um alívio imenso. Segunda coisa, reunir testemunhas. Conceição já estava comigo. Liguei para Laura. Expliquei a situação. Ela não hesitou. Eu vou depor. Vou contar tudo o que sei sobre o Rafael. Tudo. Terceira coisa, o investigador particular. Dr. Henrique me apresentou ao Josué, um ex-policial que agora trabalhava como detetive particular. Ele era baixo, atarracado, olhos pequenos e atentos. Parecia alguém que não deixava nada passar. Dona Marta, vou precisar de tudo que a senhora souber sobre eles. Nomes completos, CPFs, endereço, placa de carro, contas de redes sociais, tudo. Passei todas as informações. Josué anotou. Vou fazer uma varredura completa. Dívidas, processos, movimentações bancárias, se possível. Vou descobrir a vida deles. Enquanto isso, eu mantinha a rotina. Ia nas aulas de dança, cuidava da casa, cozinhava. Mas minha cabeça estava sempre trabalhando, planejando, calculando. 2 semanas depois, Josué voltou e trouxe um dossiê grosso. Sentamos à mesa da cozinha. Ele abriu. Dona Marta, prepare-se. O que eu descobri é pesado. Pode falar. Jéssica Rodrigues Costa, 35 anos, influenciadora digital com 120 mil seguidores, renda declarada, 0. Vive de publicidade esporádica e de cartões de crédito. Ele puxou uma folha. Ela tem 7 cartões de crédito, todos estourados. Dívida total, R$ 87 mil. Tem processos de cobrança em 3 bancos. Foi negativada no Serasa. Tem um carro financiado, um Jeep Compass, 64 parcelas, R$ 38 mil ainda devendo. O carro tá no nome dela, mas ela não paga faz 3 meses. Tá em vias de ser retomado pelo banco. Minha boca estava aberta. Rafael da Silva, 42 anos, gerente de loja de eletrodomésticos. Salário, R$ 4.500 por mês. Tem um financiamento de apartamento, um kitnet de 40 metros quadrados que eles alugaram antes do casamento, ainda devendo R$ 110 mil. Ele puxou mais folhas. E aqui fica interessante. Rafael tirou um empréstimo pessoal no banco há 6 meses, R$ 50 mil, motivo declarado, reforma. Mas, Dona Marta, o apartamento deles não foi reformado. Esse dinheiro foi para cobrir dívidas da Jéssica. Senti o sangue ferver. E tem mais. Jéssica tem um histórico. Ela foi casada antes, com um empresário. Se divorciaram há 4 anos. Processo de divórcio litigioso. Ela tentou ficar com 80% dos bens, mas o juiz não aceitou. Ela saiu com 20% e gastou tudo em menos de 1 ano. Josué me olhou. Dona Marta, essa mulher é uma predadora. Ela casa, suga, descarta. E seu filho é a vítima atual. Com todas as informações em mãos, Dr. Henrique preparou a ação. Eu li cada página, cada palavra. Era técnica, fria, jurídica. Mas cada linha representava minha vida, minha luta. Entramos com a ação na segunda-feira. Pedimos a anulação do contrato por vício de consentimento. E pedimos uma medida liminar para suspender a transferência da escritura. O juiz analisou. 3 dias depois, a liminar foi deferida. A transferência foi suspensa. Eu tinha dado o primeiro golpe, mas eu não parei. Porque descobrir a verdade era uma coisa, provar era outra. Precisava de mais. Precisava da confissão. Precisava que eles se enforcassem com as próprias palavras. Foi então que tive uma ideia arriscada, mas necessária. Liguei para o Rafael. Meu coração estava disparado enquanto o telefone chamava. 1 vez, 2, 3. Alô? A voz dele estava surpresa. Rafael, é a mãe. Silêncio. Mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Preciso conversar com você. Pessoalmente. É importante. Sobre o quê? Sobre a casa. Sobre o futuro. Eu tô pensando em algumas coisas. E queria sua opinião. Outra pausa. Consegui ouvir ele cochichando com alguém. Provavelmente a Jéssica. Depois. Tá. A gente pode ir aí amanhã. De tarde. Ótimo. Eu espero vocês. Desliguei. Conceição, que estava do meu lado, arregalou os olhos. Dona Marta, o que a senhora vai fazer? Eu sorri. Um sorriso frio. Vou fazer eles confessarem. E vou gravar tudo. A armadilha estava montada.
No dia seguinte, às 3 da tarde, Rafael e Jéssica estariam na minha porta, sem saber que cada palavra seria gravada, sem saber que estavam caminhando direto para a própria destruição. Arrumei a casa, coloquei o gravador escondido atrás do porta-retratos na estante. Testei. Funcionou perfeitamente. Fiz café, coloquei biscoitos num prato e esperei. Quando a campainha tocou, respirei fundo. Era hora de virar o jogo. A campainha tocou exatamente às 15 horas. 3 badaladas secas. Olhei pelo olho mágico. Rafael estava ali, de camisa social azul clara, calça jeans, cabelo penteado. Jéssica ao lado, vestido branco justo, salto alto, bolsa de marca, provavelmente falsa, óculos escuros grandes cobrindo metade do rosto. Respirei fundo. Acionei o gravador escondido atrás do porta-retratos. Abri a porta. Oi, mãe. Rafael tentou sorrir, mas o sorriso era tenso, forçado. Oi, filho. Jéssica. Fiz um aceno com a cabeça. Ela me olhou de cima a baixo, como sempre fazia, e deu um sorrisinho de canto de boca. Entra. Fiz café. Entraram. Jéssica olhou em volta, como se estivesse avaliando a casa, seu território futuro. Sentaram no sofá. Servi o café. Sentei na poltrona em frente. O gravador estava a menos de 3 metros. Perfeito. Então, mãe, você disse que queria conversar sobre a casa? Rafael pegou a xícara. Bebeu um gole. Eu estava pensando sobre o que vocês falaram. Sobre eu não ter condições de morar sozinha. Mantive a voz calma, submissa, como se tivesse aceitado o meu destino. Jéssica se animou. É verdade, dona Marta. A senhora precisa de cuidados. A gente só quer o melhor para a senhora. Eu sei. Fiz uma pausa. E eu queria saber. Vocês já pensaram no que vão fazer depois? Depois que eu sair daqui? Rafael trocou um olhar com Jéssica. Mãe, a senhora não vai sair daqui. A gente já falou. A senhora pode continuar morando aqui. Mas vocês vão precisar da casa, não é? Para vender? Para pagar as dívidas? Jéssica gelou. Que dívidas? Eu dei um sorriso inocente. Eu ouvi comentários. Que vocês estão com uns problemas financeiros. É verdade? Rafael franziu a testa. Quem falou isso? O pessoal comenta, né, filho? Cidade pequena. Todo mundo sabe de tudo. Jéssica se inclinou. A voz dela ficou dura. Dona Marta, a senhora não precisa se preocupar com nossas finanças. A gente sabe se virar. Eu sei. Mas é que eu fiquei pensando, se vocês venderem a casa, quanto mais ou menos vale? Uns 300 mil? Rafael engoliu em seco. Mais ou menos isso. E eu? Onde eu vou ficar? Silêncio. Jéssica olhou para o Rafael. Ele olhou para ela. A tensão estava palpável. Mãe, Rafael começou. A gente estava pensando que talvez fosse melhor a senhora ficar num lugar com mais estrutura, com enfermeiras, cuidadores, sabe? Um asilo? Não é asilo. Jéssica interrompeu. É uma casa de repouso. Bem melhor. E quanto custa? É acessível. R$ 1.000 por mês. R$ 1.000? Minha aposentadoria é de 2.100. Sobra bastante. Exato. Jéssica sorriu. A senhora vai ficar tranquila, sem preocupação. E a gente cuida do resto. Cuidar do resto. Tipo, vender a casa? Outro silêncio. Rafael pigarreou. Mãe, a casa já tá no meu nome. Quando a escritura sair, eu posso fazer o que quiser com ela. Entendo. Fiz uma pausa. E quando a escritura sai? Daqui a uns 2 meses. Talvez 3. E você já tem comprador? Jéssica se levantou, irritada. Dona Marta, por que tantas perguntas? A senhora assinou o papel. A casa agora é do Rafael. O que ele fizer com ela não é mais da sua conta. Olhei para ela. Olhei bem nos olhos e pela primeira vez não desviei. Você tá certa, Jéssica. Não é da minha conta. Mas eu só queria entender. Entender como é que meu filho, que eu criei, que eu sustentei, que eu amei, consegue me olhar nos olhos e me mandar para um asilo para poder vender minha casa e pagar suas dívidas de cartão de crédito. O rosto dela ficou vermelho. O quê? Como a senhora... 87 mil reais, Jéssica. 7 cartões estourados, negativada no Serasa. Carro prestes a ser tomado pelo banco. Eu sei de tudo. Rafael se levantou. Mãe, o que é isso? O que a senhora está falando? Tô falando a verdade, Rafael. A verdade que vocês tentaram esconder, que vocês me usaram, me manipularam. Me roubaram? Roubamos? Jéssica praticamente gritou.
Nós não roubamos nada. A senhora deu a casa de livre e espontânea vontade. Livre? Eu ri. Uma risada amarga. Você me chamou de senil, de esquecida. Disse que eu era um perigo para mim mesma. Me ameaçou com interdição. Isso não é livre vontade. Isso é coação. Rafael passou a mão no rosto. Mãe, a gente precisava... Precisava de quê? De 300 mil reais para pagar as dívidas da sua mulher? Para sustentar a vida de mentira que ela vende na internet? Jéssica deu um passo na minha direção. Cala a boca, velha. Cala a boca. Você não sabe de nada. Eu sei de tudo, Jéssica. E não tô sozinha. Nesse momento, a campainha tocou. Os três congelaram. Fui até a porta. Abri. Era o Dr. Henrique. Terno cinza. Pasta de couro na mão. Expressão séria. Boa tarde, dona Marta. Boa tarde, doutor. Entra, por favor. Ele entrou. Olhou para o Rafael e para Jéssica. Rafael da Silva, Jéssica Rodrigues Costa. Rafael estava pálido. Quem é o senhor? Dr. Henrique Almeida, advogado, represento dona Marta num processo judicial. Jéssica arregalou os olhos. Processo? Que processo? Dr. Henrique abriu a pasta. Tirou um envelope pardo. Entregou para o Rafael. Notificação de cancelamento de transferência de imóvel por vício de consentimento. A transferência da escritura foi suspensa por liminar judicial. A casa permanece em nome de dona Marta. Rafael abriu o envelope com mãos trêmulas. Leu, ficou branco. Isso não pode... Pode, e foi. Dr. Henrique continuou. Além disso, há uma investigação preliminar sobre tentativa de apropriação indébita de patrimônio de idosa. Artigo 168 do Código Penal. E coação no processo civil. Artigo 151 do Código Penal. Jéssica começou a tremer. Isso é mentira. É tudo mentira. Não é. Eu me levantei. Fui até a estante. Peguei o gravador. Mostrei. Eu gravei tudo. Cada palavra. Cada ameaça. E não é só isso. Fui até o armário. Tirei uma pasta. Joguei na mesa de centro. Abri. Documentos. Comprovantes. Extratos. Dívidas da Jéssica. 87 mil reais. Processos de cobrança. Serasa. Financiamento do carro atrasado. Empréstimo do Rafael de 50 mil que foi usado para pagar dívida dela. Tudo aqui. Tudo documentado. Rafael sentou no sofá. Colocou a cabeça entre as mãos. Mãe, eu não queria... Não queria? Minha voz saiu dura, fria. Você me empurrou a assinar um contrato. Você me chamou de egoísta. Você planejou me colocar num asilo longe, barato, para eu não conseguir voltar. E agora vem me dizer que não queria? Foi a Jéssica. Foi ela que... Não! Jéssica gritou. Não coloca a culpa em mim. Você concordou. Você assinou junto. Você queria tanto quanto eu. E ali estava. A máscara caiu. Os dois se virando um contra o outro, como ratos num navio afundando. Dr. Henrique continuou, implacável. Vocês têm 48 horas para remover qualquer objeto pessoal que tenham trazido para esta casa. Após esse prazo, dona Marta estará autorizada a descartar ou doar. Além disso, vocês estão proibidos de se aproximar dela ou tentar contato. Qualquer violação será reportada às autoridades. Ele olhou para mim. Dona Marta, a senhora quer acrescentar algo? Olhei para o Rafael. Meu filho. Meu único filho. O menino que eu embalei no colo. E senti nada. Vazio. Ele tinha se tornado um estranho. Vocês tinham tudo. Tinham meu amor, meu apoio, minha casa sempre aberta. Eu teria dado tudo para vocês se tivessem pedido com honestidade, mas vocês escolheram me tratar como lixo, como algo descartável. E agora vocês vão arcar com as consequências. Jéssica tentou falar, mas eu levantei a mão. Não, acabou. Eu não quero ouvir mais nada. Saiam da minha casa. Mãe, sai, Rafael. Eles ficaram parados, chocados, incrédulos. Dr. Henrique foi até a porta. Abriu. Saiam. Agora. Jéssica saiu primeiro, pisando duro, furiosa. Rafael ficou mais um segundo. Olhou para mim. Vi lágrimas nos olhos dele, mas não senti nada. Nem pena, nem raiva. Nada. Sinto muito, mãe. Eu também, filho. Eu também. Ele saiu. A porta se fechou. Silêncio. Dr. Henrique me olhou. A senhora tá bem? Respirei fundo. Tô. Pela primeira vez em meses, eu tô bem. A guerra não tinha acabado.
Aquilo era só o começo. Eu tinha recuperado minha casa, mas eles tinham me tirado algo que nunca voltaria, e eu precisava ter certeza de que nunca mais tentariam. Nos dias seguintes, eu não descansei. Reuni cada prova, cada documento, cada gravação, e preparei o golpe final. O golpe que garantiria que eles nunca mais chegariam perto de mim, ou de qualquer outra pessoa. Os dias seguintes foram um turbilhão. Rafael e Jéssica não apareceram para retirar os pertences. Simplesmente sumiram. Tentei ligar. Não atenderam. Mandei mensagem. Visualizaram. Ignoraram. Depois de 48 horas, juntei as poucas coisas que eles tinham deixado ali. Uma mala velha do Rafael, 2 pares de sapatos da Jéssica, algumas roupas, e doei para um brechó. Mudei as fechaduras, todas. Da porta da frente, do portão, dos fundos. Cada fechadura nova era um símbolo. Eles não tinham mais acesso. Não mais. Tirei o nome do Rafael da conta de luz, da conta de água, de tudo. Ele não tinha mais nenhum vínculo com minha casa. Nenhum. Dr. Henrique moveu rápido. A ação de anulação do contrato foi julgada em menos de 2 meses. O juiz analisou as provas, o laudo psiquiátrico atestando minha plena capacidade, as gravações mostrando a coação, os depoimentos da Conceição e da Laura, o dossiê do investigador mostrando as dívidas e o histórico da Jéssica. A sentença foi clara. Contrato anulado por vício de consentimento. A casa permanecia em meu nome. Rafael foi condenado a pagar as custas do processo. R$ 3.500. Ele não pagou. Foi protestado. Nome negativado. Enquanto isso, a vida deles desmoronava. Jéssica foi despejada do apartamento alugado. 3 meses de aluguel atrasado. O proprietário perdeu a paciência. Entrou com ação de despejo. 15 dias depois, oficial de justiça bateu na porta. Ela teve que sair. Levaram os móveis para o depósito da mãe dela. Voltou a morar com a mãe. Aos 35 anos, o carro foi retomado pelo banco. O Jeep Compass que ela ostentava nas redes sociais. Foram buscar numa quinta-feira. Ela postou um story chorando, falando de injustiça, de sistema falido. Os seguidores não tiveram pena. Muitos a criticaram, chamaram de farsante, de golpista. Ela começou a perder seguidores, milhares. Empresas cancelaram contratos de publicidade. A vida de mentira dela ruiu. Rafael perdeu o emprego. A história vazou. Não sei quem contou. Talvez a Terezinha, talvez outro vizinho. Mas chegou no chefe dele. Gerente que tenta roubar a própria mãe não pode representar nossa empresa. Foi demitido por justa causa. Perdeu tudo. Salário, FGTS, benefícios. Ele tentou arrumar outro emprego. Mas com o nome sujo, com a reputação destruída, ninguém quis contratá-lo. O casamento implodiu. Começaram a brigar. Muito. Alto. Vizinhos reclamavam. Jéssica o culpava por tudo. Você não tinha que ouvir aquela velha. Ele a culpava de volta. Foi você que teve a ideia. Você que me convenceu. 3 meses depois do julgamento, eles se separaram. Divórcio rápido. Não tinham mais nada para dividir. Só dívidas. Jéssica saiu do Brasil. Foi para os Estados Unidos. Tentar recomeçar, segundo o último post que vi antes de ela me bloquear. Provavelmente atrás de outro homem com dinheiro. Outro que ela pudesse sugar. Rafael ficou. Voltou a morar com a mãe da Jéssica por alguns meses. Depois conseguiu um emprego temporário num supermercado. Repositor de estoque. R$ 1.200 por mês. Uma queda brutal. Ele tentou me procurar. Ligou, não atendi. Mandou mensagens, bloqueei. Apareceu na porta de casa. Não abri. Ele gritava do portão. Mãe, mãe, por favor. Eu preciso falar com a senhora. Eu errei. Eu sei que errei. Me perdoa, por favor. Olhei pela janela. Vi ele ali. Magro. Barba por fazer. Roupa amassada. Olheiras profundas. Um destroço humano. E não senti nada. Fechei a cortina. Ele voltou mais vezes. 3, 4. Sempre a mesma coisa. Sempre implorando. Sempre chorando. Até que parou. Hoje, 2 anos depois, estou sentada na varanda da minha casa. Minha casa. Aquela que construí com suor, que quase perdi, que recuperei com luta. A casa está exatamente como eu quero. Pintei as paredes de novo. Dessa vez, um tom suave de lavanda. Comprei móveis novos, um sofá confortável, uma cama boa. Investi em mim. Viajo com o grupo da terceira idade. Já fui para Bahia.
para Gramado, pro Rio de Janeiro. Mês que vem vou para Maceió. Pela primeira vez na vida, tô conhecendo o Brasil. Conheci o Antônio. Não é meu falecido marido. É outro Antônio. Viúvo também. 69 anos. Aposentado, gentil, educado, engraçado. A gente se conheceu numa excursão para Campos do Jordão. Ele sentou do meu lado no ônibus. Conversamos a viagem toda. Trocamos números. Começamos a sair. Ele me trata com respeito, com carinho, com dignidade. Não sei se vai virar algo sério, mas estou aberta. Estou viva. A casa tá em meu nome. Intocada. Fiz testamento. Tudo vai para entidades de proteção ao idoso. Rafael não vai ver um centavo. Ele continua tentando. Agora por cartas. A última chegou semana passada. 5 páginas. Manuscrito. Pedindo perdão. Dizendo que mudou. Que quer reconstruir a relação. Não respondi. Porque algumas coisas não têm volta. Algumas feridas não saram. E eu aprendi, da pior forma, que família não é quem tem seu sangue. Família é quem respeita sua dignidade. Às vezes, nas noites quietas, quando estou sozinha, penso no que aconteceu. Penso no menino que ele foi, no filho que eu amei, e sinto uma tristeza. Mas é uma tristeza distante, como lembrar de alguém que morreu faz muito tempo. Porque o Rafael que eu conhecia, o Rafael que eu criei, morreu no dia que ele empurrou aqueles papéis na minha frente e me chamou de egoísta. O homem que resta não é meu filho. É apenas alguém que compartilha meu sobrenome. E eu fiz as pazes com isso. Se você está me ouvindo agora e se está passando por algo parecido, eu quero que você saiba. Você não é obrigada a aceitar migalhas. Não importa quem seja. Filho, marido, irmão. Ninguém tem o direito de te tratar como descartável. Amor de mãe não é sinônimo de capacho. Amor de verdade respeita, honra, cuida. Se alguém te humilha, te manipula, te rouba, reaja. Procure ajuda. Procure um advogado. Reúna provas. Lute. Porque você sempre foi poderosa demais para aceitar menos do que merece. Eu tenho 68 anos. Poderia ter desistido. Poderia ter me entregado àquele asilo, àquela vida de invisibilidade e esquecimento. Mas não desisti. Lutei. E venci. E hoje, sentada aqui, na minha varanda, tomando meu café, eu posso dizer: sou livre. Livre das mentiras, livre da manipulação, livre da dor. E se eu conseguir, você também consegue. Se essa história te tocou, compartilhe. Porque tem muita Marta por aí, sofrendo em silêncio, achando que não tem saída. E talvez sua partilha seja a esperança que alguém precisa para reagir. Clique na próxima história que está aparecendo na tela. E se inscreva no canal para não perder nenhuma narrativa de resgate de dignidade. A vida das mulheres maduras importa, e essas histórias precisam ser contadas. Até a próxima. E lembre-se, sua dignidade não é negociável.